Torcedor botafoguense, muito bom dia. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada com as notícias do Botafogo, desejando uma ótima semana para vocês. Amanhã tem jogo do Botafogo no Newton Santos. Estaremos presentes na expectativa de uma vitória do Botafogo, que o Botafogo possa construir um placar favorável. Perdemos no momento que eu achei oportuno para que haja um despertamento, uma série de fatores que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vou falar também sobre a questão da promoção de ingressos, que eu acho que a diretoria do Botafogo deveria seguir o exemplo do Fluminense. Vou falar daqui a pouco, perfeito? E vou falar do Matheus Martins também. Você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative aí o sininho das notificações, vai lá, inscrever-se, todas que você vai receber em tempo real aí pelo YouTube, as notificações dos nossos vídeos aqui nos bastidores da arquibancada. Vamos lá, gente. Falando primeiramente do que foi o jogo, na minha avaliação, essa questão do revezamento se faz necessária. Realmente, são 3 competições, mas é comprovado. Eu vou tentar resumir aqui, que o Botafogo precisa, na minha visão, a zaga do Botafogo é Alexander Barbosa e Bastos, é a melhor zaga que nós temos, por sinal, uma boa zaga, mas o Botafogo precisa de um zagueiro no mesmo parâmetro ou, de preferência, superior aos dois, porque nós não podemos contar com o Lucas Halter, né? Como ele prefere ser chamado, como ele diz que é o nome dele, mas dentro de campo, essa criança já deixou a desejar inúmeras vezes e não tem condição de ser titular do Botafogo. Como nós também não temos um lateral direito para substituir o Damian. O Damian já tem uma certa experiência e, na minha visão, ele não aguenta jogar 3 competições simultâneas. Então o Botafogo tem o Matheus Ponte, que é cru, verdinho, não dá. Na lateral esquerda nós temos o Cuiabano, mas temos ali cabeça com cabeça, Marçal e Hugo, quem é o pior, quem é o menos pior, porque realmente é dose para mamute. Marçal até fez algumas partidas melhores, mas contra o Cruzeiro voltou a se tornar uma água e o Hugo entrou no segundo tempo também, misericórdia. Então, eu estou aqui resumindo a minha avaliação. Nós temos que reforçar a zaga, nós temos o meio-campo, nós temos o setor de ataque, Matheus Martins chegando aí por 61 milhões, contrato que estará em vigor até dezembro de 2028. Chega também acreditando no projeto, porque o projeto é muito interessante, né, irmão? Pagando em dia, pagando muito bem e com perspectiva de títulos, eu deixo bem clara a minha avaliação aqui. Nós temos 3 competições nesse ano. Me perguntaram, Pet, qual das 3 você acha que o Botafogo tem maiores possibilidades? Todas as 3. Mas, apesar de ser o campeonato mais longo, mais duro, o Campeonato Brasileiro está mais à feição do Botafogo. A Copa do Brasil, como a Libertadores, é um mata-mata. A nossa sequência na Libertadores é indigesta. Sendo campeão da Libertadores, o Botafogo, na minha opinião, será a maior conquista de todos os tempos, porque você, para passar do Palmeiras, depois Nacional e São Paulo, é um jogo que o Nacional tem camisa, né? Pode eliminar perfeitamente o São Paulo. Seria, para mim, um jogo mais, entre aspas, mais tranquilo, não. Mas com menos dificuldade para o Botafogo. Depois teria, possivelmente, o Flamengo, ou tudo leva a crer, o River Plate. Porque o caminho do River, o chaveamento do River é extremamente interessante. E muitos falam para mim, Pet, parece até que a Conmebol, né, mediante o Brasil ter uma hegemonia nos últimos anos na Libertadores, parece que
é direcionada para o River, né? E a Copa do Brasil, mata-mata, briga de cachorro grande, é aquele lance, você pode fazer uma boa partida num dia, fazer uma partida infeliz. Um exemplo, se o Botafogo tivesse perdido para o Bahia, como perdeu para o Cruzeiro, vamos dizer, fosse o inverso, que esse 3-0 que aconteceu no Campeonato Nacional fosse na Copa do Brasil, o Botafogo estava praticamente eliminado. Então, por isso que eu digo que tem males que vêm para o bem. Nenhuma derrota é bem-vinda, mas o torcedor também tem que entender o seguinte, irmão. A gente vai para o estádio crendo na vitória, mas, irmãozinho, o papo vai ser sempre reto. Existem 3 resultados no futebol: vitória, empate e derrota. O adversário também vai em busca dos mesmos objetivos. O Botafogo foi muito mal. Eu disse isso no Instagram. Eu não fiz o pós-jogo. Tem chegado muito tarde, literalmente. Mas eu estou fazendo um breve resumo aqui. Minha avaliação: Botafogo, Botafogo, está mesclando, mistão, só que é o seguinte, você não dá ritmo de jogo, você não dá entrosamento para a equipe, isso é prejudicial, e tem que criar uma espinha dorsal. Tudo bem, que ele coloque 8 jogadores como titular, na cabeça dele tem que formar um time titular, e ele pode sim, alternando, 2 substituições num jogo, 3 substituições no máximo, não pode mudar o time, entendeu? Hoje joga com uma formação, amanhã joga com outra formação, não dá certo isso. Não dá certo. Eu quero falar aqui no final sobre a promoção que o Fluminense está realizando para o jogo contra o Bahia, agora, dia 4, domingo. Perfeito? Fluminense e Bahia no Maracanã, R$ 5,00 para sócios e R$ 10,00 para quem não é sócio. O Botafogo poderia implantar perfeitamente esse método, não somente num jogo, como o Fluminense está fazendo, vai lotar o Maracanã. Aí muitos vão falar, não, o Fluminense está precisando da torcida. Não, todo clube precisa do seu torcedor. O setor norte do Newton Santos deveria ser um setor promocional. Nessas condições, R$ 5,00 para sócios, R$ 10,00 para não sócios. O setor, ele, com todo respeito, ele tem uma visibilidade que prejudica o torcedor. Não é favorável à vista do torcedor no setor norte do Newton Santos. Então, faça um ingresso promocional, leve o menos favorecido ao estádio. Essa é a minha opinião. Eu vejo muitos influenciadores, muitas pessoas questionando que o Botafogo não tem lotado os jogos. Irmão, ninguém aguenta num país que ganha R$ 1.400 de salário mínimo, criatura. Você que está metendo pau, você que ganha camarote, você que ganha ingresso, você que tem viagem financiada para fora do país, você que tem benefícios do clube, é mole, ó. Patrocínio da Parimet. Desculpe eu falar a verdade aqui, é mole você chegar e cobrar o torcedor, criatura. Mas você sabe o custo operacional de um torcedor para ir no estádio? Ele sai de casa, ele tem uma família, perfeito? Se ele tem uma mulher, tem 2 filhos, ele vai o quê? Colocar um combustível no carro, ou ele vai pegar o transporte público. Chegando lá, ele vai ter que comer alguma coisa, ele vai beber alguma coisa, ele vai ter que colocar o carro no estacionamento, porque senão é roubado, nem que seja na mão de um flanelinha. Então tudo isso é dinheiro. Quem é que paga? É você, influenciador. Por que você não faz uma campanha? Eu fico indignado com isso. Uma campanha para que o Botafogo setorize de uma forma, o exemplo, setor norte, o setor popular para a torcida do Botafogo. Interceda pelo menos desfavorecido, em vez de ficar igual uma hiena aí, vocês que caíram de paraquedas, que desculpa, muitos de vocês não têm história nenhuma. Vocês podem não gostar do que eu estou falando, mas é a realidade. Longe de mim ter alguma história, sou um torcedor como outro qualquer. Só que eu vejo um monte de paraquedista, eu fiz esse comentário já algumas vezes aqui no canal,
Perfeito? Aí, porra, Pet, você está criticando o exército? Não, paraquedista é o cara que cai de paraquedas do nada. Eu sou torcedor do Botafogo, nunca vi o cara no estádio, nunca vi o cara na caravana, o cara não tem história nenhuma. Desculpa, não estou desmerecendo ninguém, mas estou falando que tem muita gente aí, que são as pessoas que hoje estão aí falando do Botafogo nas mídias sociais, que não olham para o torcedor do Botafogo que não tem condição de ir no estádio. Então, desculpem o desabafo. Hoje, vou voltar aqui nos bastidores da arquibancada, voltei realmente no sentido de trazer a importância e a relevância do torcedor que é mais humilde estar no estádio. Porque hoje, ir num evento como o futebol, independente de você ser sócio torcedor, é caro, é caro. Nós vivemos no Brasil, nunca se esqueçam disso. Deixa aqui um forte abraço a você, torcedor botafoguense, do Iapoque ao Chuí, no Brasil, no mundo. E voltarei com novidades no canal que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube.